Você é desorganizado financeiramente? Tem dificuldade de fechar um mês positivo? Não sabe como fazer? Então você não pode deixar de assistir esse episódio de hoje do GPcast. Trouxe um amigo especialista em finanças pessoais e um personal advisor. É isso aí, Dean? Seja bem-vindo. Obrigado, Rizieri. Obrigado aí a todos. Cara, fico grato aqui pelo convite. É uma grande satisfação poder participar aqui no teu podcast e contribuir aí com a informação, levando um pouco de educação financeira para a turma, gestão financeira e compartilhar aí um pouco da minha história e do que eu vivencio aí no mercado financeiro, Rizieri. Que bacana. Cara, uma das dores que a gente tem é a gente trabalhar e de repente, a hora que você chega no final do mês, cadê o dinheiro que estava aqui? Né? Então, todo mundo passa por essa dor. E tem muita gente aí que talvez acrescente, você consiga acrescentar alguns insights para se incomodar, para que você saia aí do momento que você está e entenda que, de repente, existe salvação para o seu caso. Conta um pouquinho para nós, Dean, sobre o Dean, a Taíde, fala para a gente do seu trabalho. Legal. Bom, começando um pouco aqui, eu sou economista de formação, Rizieri. Trabalho já no mercado financeiro há quase 15 anos. Comecei dentro do Banco Votorantim como analista de crédito, na BV Financeira, né? E depois, logo em seguida, recebi ali o convite para participar de uma equipe que estava montando uma corretora de investimento aqui em Manaus. Isso foi em 2008, ali bem na crise do subprime dos Estados Unidos, bem naquela confusão, já estava na faculdade, no terceiro ano de faculdade de economia. E aí eu recebi o convite para ir para São Paulo. Na época a gente não tinha nenhuma estrutura de investimento aqui em Manaus. Eu lembro bem que naquele momento não existia nem o WhatsApp. A rede social era o Orkut, a comunicação era no Messenger. Sabe que eu participava de uma comunidade e eu tenho medo de tirar extrato. Pois era mais ou menos isso, não tinha smartphone, enfim. E eu fui para São Paulo, me especializei em mercado financeiro, tirei a certificação da Comissão de Valores Imobiliários para a gente atuar como assessor de investimentos, agente autônomo, e retornei para Manaus. Em 2009, a gente começou o nosso escritório de investimentos aqui na região, né? Então, esse foi o meu início dentro do mercado financeiro. E desde então, naquele momento, muita gente não conhecia também, Rizieri, como funcionava o mercado financeiro, né? E era até um desafio para a gente, como profissional da área, converter novos clientes e mostrar que existia uma maneira diferente de você administrar os seus recursos, de você aplicar de forma estratégica e inteligente os recursos tão difíceis que a gente acumula aí no dia a dia. Então o desafio foi começar, eu falei, bom, vamos formar mercado, bora dar curso e dar palestras para ensinar as pessoas a cuidarem do seu dinheiro. E assim a gente foi fazendo, né? Foi dando curso, palestra. Eu lembro bem que eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 11 horas da noite, dando curso quase que diariamente, justamente para levar a informação, e dessa forma a gente foi crescendo e nos tornamos aí o maior escritório de investimentos da região norte do Brasil. Fomos o maior do Brasil durante um tempo. Hoje, lá fora, a turma cresceu muito, a região do Sudeste cresceu bastante, desenvolveu muito, até porque a internet também, né, veio crescendo, disseminando informação. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso mais lá na frente, né? Isso aí. E me conta uma coisa, a gente fala assim de investimento, é uma coisa nova aqui no Brasil, né? Apesar de a gente, hoje, acho que a popularização que você acabou de dizer, a cultura da informação, ela vem crescendo. Então, parece agora que nesse momento, todo lugar que você vê tem gente investindo. Sim. Mas qual é a porcentagem real de pessoas no Brasil que conseguem poupar, ou que poupam ou investem dinheiro? Perfeito. Esse era um ponto que eu ia comentar contigo, porque há uma estatística que mais de 70% da população hoje encontra-se endividada, né? Desses 70%, o grande vilão é o cartão de crédito. Ou seja, as pessoas não sabem utilizar de forma inteligente o cartão de crédito, né? Juros altos, né? Às vezes paga o mínimo da fatura, ou até mesmo com o outro cartão paga a fatura
do outro que já venceu, e assim vai fazendo e entra naquela ciranda financeira, né? Naquela bola de neve. Então, mais de 70% da população hoje encontra-se endividados. Em número de investidores, se a gente for pegar as estatísticas da Bolsa, cresceu muito, Gisele. Nesse momento que eu falava para você agora de 10 anos atrás, a gente tinha 500 mil CPFs na Bolsa, cadastrado dentro da Bovespa. Então, 500 mil eram 200 milhões de habitantes, a gente tinha apenas 500 mil só CPFs cadastrados na B3. Né? Hoje cresceu muito, já são 5 milhões. Então, o número multiplicou aí 10 vezes ao longo desse período. Né? Ainda assim, quando você pega uma população de 215 milhões de habitantes, você tem menos de 2,5% da população investindo dentro da Bolsa. Né? Quando você olha mercados mais desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos, o mercado americano, que lá a cultura de investimento, a educação financeira já vem desde a escola, lá mais de 50% da população faz a sua reserva financeira, a sua aposentadoria, né, dentro do mercado de ações, propriamente dito. Até por questões mesmo de juros, de um outro momento econômico, lá não é tão atrativo fazer os investimentos que tradicionalmente o brasileiro faz, né? Por exemplo, a poupança. Né? Lá a taxa de juros é muito baixa. Os Estados Unidos, historicamente, ele tinha uma taxa de juros em torno de 0,25. Atualmente, que cresceu, né? Atualmente o Banco Central americano está subindo a taxa de juros. Mas a média era essa, praticamente nada. Então, não era interessante para o investidor americano ter uma reserva de renda fixa, por exemplo. Ele já ia diretamente no mercado de ações, já comprava, o pai já comprava para o filho, ou seja, o filho nasce, o pai já ia e abria uma conta numa corretora e já começava essa cultura de investimento de berço, né? Diferente da gente aqui no Brasil. A gente vive para pagar conta, né? E muitas vezes eu vejo, você estava falando do cartão de crédito, é uma história que moldou a minha família, que eu vi isso na minha infância. Tem a crença familiar sobre cartão de crédito não presta, isso não é, sabe, uma coisa horrorosa. Mas, na verdade, o cartão de crédito é um excelente livro caixa. Né? Você pode fazer o teu livro caixa ou você pagar a integralidade do teu cartão de crédito. Eu não consigo ver sentido em pagar com o cartão débito. Aquela sensação, estou pagando na hora. Cara, paga com o teu cartão de crédito, você deixa a reserva financeira na conta, ganha umas milhas, né? Exato. E em uma vez por mês você vai lá e quita toda a dívida sua do mês. Perfeito. Agora, quando você quer ser escravo do teu estilo de vida, você quer ter um padrão de vida superior à tua renda, é a hora que você começa a virar escravo dos juros do cartão de crédito, porque você gasta mais do que você pode. Então, o cartão de crédito é um baita aliado quando você sabe utilizar. Isso. Agora, é o pior inimigo quando você... Porque o que eu vejo hoje? As novas gerações. Você desmaterializou o dinheiro. Eu não ando mais com carteira, meu celular faz tudo, eu aproximo, ele paga. Exato. Eu tenho os documentos de forma digital. Às vezes a carteira fica lá dentro da bolsa, eu falei, putz, saí sem carteira. Minha habilitação está no celular, meus documentos estão no celular, eu tenho a segurança de ter lá a identificação facial, o cartão de crédito está no celular. Por isso, o teu filho não sabe o que é dinheiro. Papai, só passar o cartão. É isso aí, ele já... só ele passar já o cartão. pede o cartão hoje. Presta o cartão. Antigamente eu tinha 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros, né? Então, é um desafio para você educar filhos hoje, uma vez que você desconstruiu a figura das notas. Eu lembro que a minha mãe falava, não, tem dinheiro, vamos entrar nessa loja, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Fala isso pro meu filho, ele fala, não, pai, é o cartão. Dói, né? Fala assim, não, passa o cartão. Não é bem assim. Mas, Gisele, isso que você falou é o ponto, porque usar de maneira inteligente, né, da forma correta. Quando a gente sabe utilizar aquilo da maneira inteligente, cara, é excelente. Esse é o ponto, né? Ou seja, é se planejar para usar de forma eficiente, né? Como você falou, poxa, ganhar milhas, ganhar pontos, trocar por prêmios e etc. Ou até mesmo vender as milhas. Hoje a gente tem esse benefício, né, de vender. Imagina o teu consumo te gerando dinheiro. Olha que louco. E tem alguns que tem cashback, né? Ou seja, um percentual do valor da fatura que você paga, ele já cai na tua conta. No banco que eu trabalho, por exemplo,
Todo mês chega aqui a mensagenzinha, cashback. Fico feliz pra caramba. O produto vai sair mais barato. O percentual daquilo, da minha fatura, na verdade, ele já cai automaticamente num fundo de investimento. Automático. Ele caiu como se fosse um dividendos, digamos assim, que vai caindo na tua conta. E fica lá a reservazinha formando. Que bom, que bom. E, assim, eu queria que você, assim, passasse para nós, assim. Imagina o seguinte, eu tenho um conflito. Nós temos muitos colegas profissionais de saúde, concursados, e que às vezes falam assim, meu concurso é minha segurança, você começa ganhando X, só que daqui 10X, o que a inflação faz com esse salário? Então, no fundo, a segurança não está na estabilidade do ganho mensal. Então, eu queria que você comentasse para nós a inflação e o poder da desvalorização do teu salário, do teu rendimento. E isso afetando muitas vezes no teu poder de compra. Exatamente. Na verdade, a gente não tem o costume de fazer a conta do ganho real, do juros real aqui, né? Quando a gente pega, por exemplo, Risieri, atualizar o salário mínimo, desde 94, quando foi criado o Plano Real, o salário mínimo ele era R$70 naquele momento. Se a gente for corrigir a inflação desde o Plano Real, da criação do Plano Real, até hoje, o salário mínimo deveria ser em torno de R$6.500. Hoje a gente tem um salário em torno de R$1.200, um salário mínimo. Ou seja, se a gente corrigisse a inflação, você deveria ganhar 6. Então a inflação ela vai corroendo o teu capital ao longo do tempo, né? E muitas das vezes, diversos concursos, eu acho que na área da saúde deve acontecer, na área de segurança pública, enfim, você vê placas aí pela cidade, não corrige o nosso salário há não sei quantos anos, professores mesmo também vivendo a mesma situação, não corrige o salário durante muitos anos. E ainda tem um outro ponto, né? Que a questão da educação financeira que eu falava que a gente não tem, muita gente nem sabe proteger o seu capital da inflação. Ou seja, como é que eu faço para me proteger? Né? Porque hoje, cara, tudo é um absurdo, tudo caro, né? Alimentação cara, transporte, vestuário, educação caro, plano de saúde caro, né? Ou seja, as coisas vão aumentando e o nosso salário não vai acompanhando, né? Essa é a realidade. Então, assim, quer dizer que poupança não protege da inflação? Me conta aí. O investimento, eu invisto, coloco sempre meu dinheirinho lá na poupança. Está protegendo o teu dinheiro na poupança? Exatamente. Olha o que acontece. Vou fazer conta básica. A gente estava agora há pouco com uma inflação em quase 12% ao ano. Chegou ali a 11,75%. E a inflação e a poupança rendendo em torno de 6,5% ao ano. Se você for descontar 10%, a inflação agora já está caindo, já tem uma previsão de 7% para o final do ano. Já. Então, 7% no rendimento da poupança, menos 7% da inflação, tu ficou no 0 a 0. Sendo que há 2 meses atrás, você tinha um ganho real negativo. Ou seja, se você tivesse deixado acumulado aquele recurso na caderneta de poupança propriamente dito, você estaria com um ganho real negativo, ou seja, as coisas subiram e o teu dinheiro perdeu valor ao longo do tempo. Né? E é isso que vem acontecendo aqui no Brasil. Né? As pessoas ainda, como eu falei, não sabem proteger o capital da inflação, não sabem que existem ferramentas como títulos do Tesouro, por exemplo, que são os investimentos mais seguros que tem dentro de uma economia. Você compra lá uma nota do Tesouro Nacional, inflação mais uma taxa, você já tem pré-fixado um ganho real. Ou seja, eu já sei que eu vou ganhar 5% ao ano de ganho real. Ou seja, já descontando a taxa de inflação, 6%, e obviamente depende do título que você for negociar lá na plataforma do Tesouro Direto. E mais um detalhe, Risieri, apenas a partir de R$30 você já consegue comprar um título do Tesouro Nacional e proteger o seu capital da inflação. Então, é uma questão mesmo de educação financeira. O Brasil ele não tem isso dentro das escolas, não tem isso nas faculdades. Eu sou economista, eu fui aprender a lidar com o dinheiro, aprender sobre investimento quando eu fui para o mercado de trabalho. Lá eu aprendi conceitos técnicos de macroeconomia, microeconomia, enfim, matemática financeira, mas como gerenciar isso foi operando no dia a dia mesmo. E fala para mim uma coisa, eu tenho uma opinião muito pessoal com relação a isso. A maioria das pessoas que tem um cargo estável, é muito difícil encontrar um CLT hoje. Mas quem tem um concurso, ele está ali, ele tem que falar, cara,
previdência pública. No final, eu vou ter uma aposentadoria. Qual que é a tua visão de futuro para isso? Cara, o INSS, né? Isso nunca será o suficiente, né? A sigla INSS. Você for pegar o teto máximo, Rizieri, bora para o máximo, nem no mínimo, mas o máximo em torno de R$7.000. Né? Você chegar lá com 65 anos, é a idade de aposentadoria dos homens, das mulheres 60. Né? Você chegar lá nos teus 65 anos, tu ter uma renda mensal de 7.000, pagar o teu plano de saúde, você é da área médica. Quanto é que é um plano de saúde para uma pessoa de 65 anos? Nossa. R$3.000. Vai para acima de 50% desse teto já. Já foi aí. Aí tu vai lá, precisa comprar remédio, obviamente. Né? Então, poxa, de remédio, mais de, sei lá, R$1.000 por mês, não sei, seja. Dependendo da tua doença. Né? Exatamente. E do teu estilo de vida. Mas, beleza. Aí tem o supermercado, tem o teu custo de vida. Quando chegar, acabou. Ficou no negativo. E ainda tem um ponto importante. Que quase 90% hoje dos aposentados do Brasil dependem de renda de terceiros para sobreviver. Então, poxa, você depender do INSS e chegar na aposentadoria e depender da renda do teu vizinho, da tua filha, do teu neto, do teu genro, enfim, de algum membro da tua família para te manter, né, é uma realidade, por exemplo, que no mercado americano lá, eles já fazem a previdência deles de outra maneira, né? Através de uma carteira de investimento, através de um plano privado, né? Através de negócios, enfim, buscam alternativas para fugir da previdência pública, digamos assim, que no nosso caso aqui é o INSS. E previdência privada de bancos regulares assim que te oferecem, você acha que ainda vale a pena? Aí depende muito, por exemplo, eu sempre falo que para fazer uma boa gestão financeira, um bom planejamento financeiro, você tem que estudar e entender as necessidades daquela família. Né? Então, eu não acredito que existe uma receita de bolo mágica pronta. Assim como alguns livros dizem, X% é isso, 10% aquilo. Cara, eu acho que você tem que estudar, entender e cada caso é um caso. A minha realidade é diferente da tua. Né, os sonhos da tua família é diferente da minha. Então, a gente tenta estudar, estruturar isso e adequar, Rizieri, o plano financeiro de acordo com a necessidade de cada um. Então, se a previdência ela faz sentido em alguns casos. Né? Primeiro, para a sucessão. Então, se você pensa em deixar um recurso para as pessoas que você ama, teus filhos, tua esposa, enfim, caso haja uma falha, ou seja, uma falta, na verdade, você venha a morrer, venha a faltar, esse recurso ele vai diretamente, em 5 dias, já cai para os beneficiários, né, automaticamente, sem entrar em inventário, que também é um custo muito alto. Então, esse é um ponto. Né? O outro é como uma reserva financeira para, de fato, a tua aposentadoria lá na frente. Né? Então, poxa, eu quero destinar esse recurso para eu ter a minha previdência privada. Eu estou fazendo a minha, não estou dependendo da previdência pública do governo. Né? Então, se você tem essa ideia, essa visão, legal, funciona também. Né? O outro ponto é a questão de imposto de renda. Então, por exemplo, alguns planos de previdência, você consegue deduzir o valor que você contribuiu no teu imposto de renda, teu imposto a pagar. Então, se você também quer ter uma dedução, quer abater, a Previdência ela te dá esses benefícios. Né? Então, é entender mesmo caso a caso. Se houver necessidade, ok, a gente faz. Né? Caso contrário, existem outras ferramentas da gente criar essa reserva lá na frente. Perfeito. Você tocou num ponto importante que cada caso é um caso. Né? Então, na tua opinião, eu quero começar a investir. Qual que é o primeiro passo? Vamos lá. Primeiro passo, Rizieri, é a gente fazer um raio-x da tua vida financeira. Né? Ou seja, eu vou lá me consultar contigo, você pede uma bateria de exames. Eu quero entender, quero te conhecer. A gente pede uma bateria de documentos, digamos assim, um checklist, e a gente vai consolidar teus dados de receita, de despesa, ativos, passivos, teu patrimônio líquido, né? Se há alguma contingência fiscal ou trabalhista que possa afetar o patrimônio da tua família, e vamos planejar isso no tempo. Rizieri, o que você busca? Você quer viver de renda? Você quer comprar uma casa? Você quer ir embora do Brasil? Você quer morar fora? Então a gente
quanto é que tu vai precisar para realizar esse teu sonho, né? Então, com isso, a gente coloca, Rizieri, dentro do sistema passo a passo, um roadmap, digamos assim, do que a gente tem que fazer e como a gente tem que alcançar aquilo, estabelecendo metas de rentabilidade e as metas dos aportes programados, né? Então, poxa, se eu quero ter 50 mil de rendimentos lá na frente, o que eu tenho que fazer hoje, né, para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu conseguir essa meta? Rizieri, você vai ter que fazer isso. Não, isso não dá. Isso está fora da minha realidade hoje. Beleza, então vamos ajustar para dentro da tua realidade para que a gente consiga alinhar as nossas metas com os teus objetivos, né? Então, o primeiro passo é esse raio-x da vida financeira. Perfeito. E tem um percentil mínimo para eu investir? E máximo, digamos assim, eu ganho X. Quantos por cento desse X eu devo, no mínimo, investir? Ou não pode ultrapassar isso? Enfim, existe uma regrinha ou não? Existe. Em linha com esse plano, Rizieri, a gente busca primeiro criar o teu pote da reserva de liquidez imediata, que a gente chama de a reserva de emergência, digamos assim. Geralmente, a gente considera ali entre 6 a 10 vezes o teu custo de vida mensal. Então, poxa, qual é o custo de vida mensal da sua família? É 10 mil, é 20 mil, é 30 mil? Enfim, pô, se é 10 mil, então vamos fazer 100 mil reais numa reserva de emergência com investimentos conservadores, rentabilizando dentro da média do mercado. Fundos Selic, fundos CDI, conservadores mesmo, para que caso ocorra algum tipo de problema, você fique fora do mercado de trabalho, seus negócios não estejam andando da maneira que você gostaria que tivesse, você teria 10 meses para manter o padrão de vida, se recolocar no mercado de trabalho, enfim, né? Então, a gente formou isso. Quantos por cento da minha renda eu vou dedicar a esse negócio? Geralmente, a gente fala o pague-se primeiro, né? Eu sempre gosto disso. Poxa, o brasileiro ele gosta de pagar boleto, né? Tem um boleto ali, pô, tem que pagar. Cara, te paga primeiro, né? Cria a cultura. Nesse mês, se eu vou conseguir botar 100, se eu vou conseguir colocar 1.000, se eu vou conseguir colocar 2, pelo menos 10% da sua renda, né, você vai contribuindo ali para esse teu plano de investimento, pela tua carteira, que é certo. Na pandemia, eu conheço amigos que ficaram com o negócio fechado, que o faturamento desabou. É cair 90% de faturamento. Acabar. 90% da receita do teu negócio ir embora e tu tem que manter funcionário, tem que manter a tua estrutura, tem que pagar os teus custos fixos, né, do teu negócio. Se você não tem uma reserva financeira, se você não criou isso, cara, você vai quebrar, né? E no Brasil ainda tem uma estatística que diz o seguinte, que a maioria das pequenas e médias empresas não conseguem, tem o fluxo de caixa programado para apenas 30 dias. Caramba, que medo. Acho que eu estou no meio dessa estatística. Deu uma dor no peito agora que você falou isso, me deu uma dor no peito. E, cara, você falou de investimentos seguros. Descomplica para a gente a diferença entre CDB e CDI. Vamos lá. O CDB ele é um título, ele é um produto de investimento, ele é um certificado de depósito bancário. É um título emitido pelo banco, ou seja, o banco vai lá, ele emite esse título, ele cria esse título e te promete que vai te pagar uma rentabilidade, né? Então, ele vai te pagar ali 10% ao ano ou um percentual do CDI. O CDI é um índice, é o Certificado de Depósito Interbancário, né? Ou seja, ele é um índice de referência para todos os investimentos que a gente for fazer de renda fixa conservador. Então, hoje, ele é basicamente um percentual da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Atualmente está em 13,75%, essa taxa, né? Então, poxa, se eu faço um investimento que vai me pagar 100% do CDI, ele vai me pagar 100% da taxa Selic, basicamente, 13,75%. Então, ele é a referência, Rizieri, para todos os investimentos que a gente for fazer. Se tu for abrir uma padaria, um consultório médico, vou montar um consultório. Se esse meu consultório me rentabilizar, vou botar lá 100 mil reais nessa estrutura do meu consultório. Se a minha rentabilidade anual for menor que 13,75 atualmente, né, ou seja, não vale a pena você abrir esse negócio. É melhor você pegar e aplicar o seu dinheiro no título Selic, no título do Tesouro Selic, né, que vai te rentabilizar mais. Então, ele é a referência para tudo que a gente for fazer na nossa vida. E o CDB é um título que um banco emite,
né, e te promete pagar um valor. E geralmente o banco é um negócio mais incrível que existe, cara, na face da terra. Fico bestificado com a mentalidade dos caras. Os banqueiros são bons. Os caras são ricos, são grandes porque eles são bons. Que, cara, olha só o que o banco faz. Ele te emite um título, um CDB, por exemplo. Você vai lá, poxa, estou com 100 mil reais aqui. Ele, beleza, eu tenho um título aqui para ti que eu vou te pagar 100% do CDI, 13% ao ano. Se a gente for pegar ao mês, vai pagar ali em torno de 1,1 ao mês. Tá? Então, 1,1 ao mês ele vai te pagar. E quando chega lá o DEAN, por exemplo, estou precisando de dinheiro. O banco, opa, eu tenho aqui. O Rizieri veio aqui ontem e deixou 100 mil reais. Beleza, mas quanto é que tu vai me cobrar de juros? Não, eu vou te cobrar de juros aqui 6% ao mês. Ou seja, ele vai te pagar 1 e vai cobrar do DEAN que foi lá 6 e vai ganhar 5. Esse é o famoso spread bancário. Essa é a diferença. É assim que o banco ganha dinheiro, né? Ou seja, com o nosso dinheiro. Ele pega, te emite esse título, te promete um valor e chega lá o DEAN precisando de dinheiro, por exemplo, e ele mete um spread em cima e assim ganha dinheiro. Que delícia, que delícia. E tem diferença no imposto de renda do CDI para o CDB? Na verdade, não. Existem alguns títulos isentos, né? Aqui no Brasil, letras de créditos imobiliários, as letras de crédito do agronegócio, LCA, que são isentas de imposto de renda. Isso o governo faz para incentivar esse setor. Né? Então, o agronegócio, que é um setor estratégico para a economia brasileira, ele cria esse mecanismo para incentivar, bem como o setor imobiliário também. Né? Agora, o CDB, fundos de renda fixa, que pagam ali o CDI, e o Tesouro mesmo, o Tesouro Selic, que vai remunerar ali 100% do CDI, é a tabela regressiva de imposto de renda. Então, se eu apliquei até 6 meses, eu vou pagar lá 22,5%. Até um ano, 20%, e aí vai reduzindo. 1 ano e meio, 17,5%, até chegar em 15% em 2 anos, que é a menor alíquota que você paga ali de qualquer investimento em renda fixa e fundo que você for fazer, tributado, 15%. Perfeito. Você pode colocar os dois? Tem algum que tem algum benefício de imposto de renda, né? A hora que você declara ele, você tem um abatimento ali. Na verdade, a Previdência, como eu falei antes, ela te dá esse abatimento, né? E alguns títulos eles são isentos mesmo. Na verdade, na tua declaração, quando tu coloca o código lá da Receita Federal, ele já automaticamente já entende que aquele título é isento, que não há cobrança de imposto de renda. Na tua visão, assim, como investidor, economista e conselheiro aí de investimentos, eu tenho 2 modelos de recuperar esse recurso da Previdência. Tudo de uma vez ou como salário? Né? O que você acha mais interessante? Cara, nunca transforme isso em renda. Né? Essa é a dica. Dica de ouro. Nunca transforme o seu plano de previdência em renda. Porque o que acontece? Né? Se você chegou lá, se aposentou nos 65 anos da tua vida e tu nos 66 sofreu um acidente, teve, sei lá, algum problema e faleceu, se você transformou em renda, aquele recurso ele fica com a seguradora. Aquele recurso que ficou adicional lá. Então, se tu acumulou lá 1 milhão e nos 65 anos chegou, tinha 1 milhão, tu transformou isso em renda mensal e morreu com 66, aquele recurso fica para a seguradora. Sempre resgate esse valor se você precisar ou se você quiser deixar como sucessão. Aí é aquilo que eu falei, cada caso é um caso, mas se você puder retirar esse recurso e fazer um outro tipo de investimento, estudar, obviamente, o que tiver como oportunidade, faça. Não transforme o seu plano de previdência em renda. Ótimo. Essa é a mensagem. Ótimo. E você estava falando, às vezes, de colegas que querem abrir consultório, e daí a gente vem do conceito de alavancagem, que às vezes desconhece como nome, mas sabe o que é. Né? Você pode falar para a gente da alavancagem? O que é a alavancagem? Eu vou abrir meu consultório, minha clínica, meu escritório, e quero alavancar o meu negócio. O que significa isso? Bom, a alavancagem financeira, Rizieri, nada mais é do que tu operar com um recurso que não é teu, né? Você está operando com um volume geralmente bem maior do que você poderia fazer. Então, um exemplo, vou abrir a minha clínica, meu consultório, estou precisando de dinheiro, vou pegar lá 500 mil reais no banco. 500 mil reais, o banco vai me dar uma parcela ali de 5 mil, eu consigo pagar. Beleza. Mas você está
alavancado em R$ 500.000, se eventualmente você não tinha aquele recurso, você está operando com um recurso não é teu. Se o teu negócio der errado, não funcionar, ou qualquer situação que ocorrer, manter o teu negócio com fluxo de caixa reduzido, você está alavancado, né? Isso acontece não só com crédito, acontece também no mercado imobiliário, um exemplo, né? Então, poxa, vou comprar um apartamento de 2 milhões, 1 milhão de reais. Beleza, vou dar 200 mil de entrada aqui, vou pagando as parcelas e tal, mas você está alavancado em 800, né? 700 mil reais, enfim, dependendo do caso. E eu sempre costumo dizer que o teu dinheiro é o mais caro que tem. Exato. Você acha que banco de fomento, nesse momento que a gente está passando, com juros mais altos e tal, ainda são interessantes para você fazer a alavancagem? Tem hoje, preciso você estudar, né? Fazer uma análise das taxas que o banco está te oferecendo. Tá? Então, existem alguns bancos que trabalham com juros reduzidos, outros que trabalham com carência, né? Então, ou seja, você tem uma carência de 1 ano para poder começar a pagar aquele empréstimo que você fez, né? Aquele crédito que você tomou. Tem alguns programas mesmo, o próprio Pronamp também, que hoje ele oferece aí uma modalidade de crédito com carência de 1 ano. Né? Então, é um prazo para fomentar exatamente o pequeno negócio, né? O micro pequeno empreendedor a fazer negócio, tá? Mas é importante avaliar, porque aquelas letrinhas lá e fonte número 2, número 3, é importante a gente ver o custo efetivo total. Né? Geralmente, vou pegar uma taxa, sei lá, 7% ao ano, mas qual é o custo efetivo total dessa operação? Você tem lá IOF, tem outras taxas embutidas no negócio, então é importante entender isso. Sempre ver qual é o custo efetivo total. São taxinhas pequenininhas, mas no montante acaba fazendo a diferença. Né? Faz. Eu sempre gosto de falar que o teu custo financeiro, o custo do teu dinheiro é mais alto, porque se você monta um negócio que você vai pagar ali, tipo, por aquele aluguel daquele dinheiro, uma taxa de 3%, 2% ao mês, mas o teu negócio rende de lucro 20%, perfeito. É muito melhor você colocar lá esse dinheiro dentro do negócio. Exato. E deixar o teu dinheiro rendendo. Perfeito. Às vezes você tem um dinheiro que rende 3%, 2% ao mês, imagina, bem agressivo, bem arrojado. Então, às vezes, se você pega um investimento de 8% ao ano, que vai dar menos de 1% ao mês, se o teu dinheiro te rende mais de 1% ao mês, não faz sentido você usar teu dinheiro. Com certeza. Faz o que o banco faz com você. Você pega o dinheiro dele e deixa o seu ganhando mais. Exato. É a hora que você se vinga do banco. É isso mesmo, Zieri, porque, cara, como eu disse, né, fazer conta. Se, poxa, teu negócio está remunerando bem, é isso, cara. Usa o recurso de terceiros aí, porque o nosso dinheiro é o mais caro e é o mais sofrido, né? E assim, a gente precisa desconstruir mitos como aluguel. Aluguel de apartamento, aluguel de carro, estou pagando um dinheiro que é meu. Não, se você tiver o dinheiro do teu apartamento rendendo, você não está pagando dinheiro de ninguém. Porque o teu apartamento ele pode estar eventualmente valorizando, mas o que a gente mais observa é o quê? Apartamentos que desvalorizam. O que acontece é que o teu apartamento ele mantém o valor, então não existe o reajuste dele, às vezes nem acompanha a inflação. Sim. O valor anual que ele sobe de um ano para o outro não acompanha a inflação. Sim. E você vive especulação de mercado. Tem hora que tem muito estoque de produto no mercado, cai o preço. Sim. Só que se o teu dinheiro tivesse investido no banco, em fundos imobiliários, por exemplo, que você não paga imposto de renda, tal, vou comprar um apartamento para alugar. Pega o valor do apartamento e bota no fundo imobiliário, você está ganhando aluguel do mesmo jeito. E hoje, Rizieri, a taxa de investimento em fundo imobiliário está acima de 1%. Tem fundos imobiliários pagando 1,3% ao mês. Que aluguel que te paga isso? Não tem. Queria um E desse. detalhe muito importante. O fundo imobiliário, você tem, por exemplo, a liquidez. Então, se tu pegou lá, o teu imóvel é R$500 mil, pegou teus 500 mil, comprou um fundo imobiliário, tu rentabilizou lá 1,3% ao mês, isento de imposto de renda, né, porque ele cai na conta ali todos os meses, não tem dor de cabeça de inquilino, ou seja, são inquilinos de alto padrão, geralmente são grandes multinacionais, com contratos estabelecidos aí de 10, 20 anos, tá? Contratos bem elaborados, e todo dia, 14, dia 15 de cada mês, geralmente o valor está pingando na tua conta. Que delícia. Né? E detalhe mais importante, se tu precisou de 100 mil, tu tem lá teu apartamento, quiser vender a tua sala, vai conseguir.
Precisou de 100 mil para fazer um negócio, para girar, para fazer qualquer outra oportunidade que apareceu, você vende na bolsa, a cota proporcional a 100 mil, e esse dinheiro em 2 dias cai na tua conta, tu consegue girar, depois consegue voltar. A liquidez é uma grande vantagem também. Acabando o episódio aqui, a gente vai ter que conversar. Vamos ter que conversar. Cara, eu leio, sou louco, tarado por livros e sempre falo aqui do Pai Rico, Pai Pobre e tal. E tem um do Kiyosaki também, que é Independência Financeira. Ele fala que você tem 4 maneiras de conseguir sucesso financeiro. O quadrante 1 é como trabalhador, Perfeito. onde você vende o teu tempo para alguém. O quadrante 2 é o autônomo, e muitos médicos, profissionais liberais se encontram ali. Você acha que você é um empresário, mas você só está vendendo o teu tempo para você mesmo. Daí o quadrante 3 é o empresário, é aquele que contrata o tempo dos outros 2 aqui. Então, para eu ter sucesso financeiro, eu tenho que saber gerenciar bem pessoas e um negócio. E o outro quadrante, que é o investidor, que, ao meu ver, é o mais fácil. Eu contrato empresários, eu boto dinheiro na mão de empresários e empresários bem-sucedidos, que é o que acontece na Bolsa de Valores. Né? Invisto na Vale, no Banco Itaú, no Banco do Brasil. O cara está tendo sucesso, eu estou junto, acredito em você. Exatamente. E independência financeira é para todo mundo mesmo? Ou isso é uma história de livro, é um romance financeiro bacana? Cara, não. A independência financeira não é romance, não é história de livro. É algo que, bem planejado e monitorado, que eu acho que esse é o grande ponto, Rizieri, é você, além de tudo, monitorar aquele plano estabelecido, ela é possível, ela é real e ela acontece. Né? Ao longo desses 15 anos aí já de mercado financeiro, cara, quando eu vejo um cliente que ele, poxa, alcançou ali a meta que a gente estabeleceu, alcançou ali o montante que ele gostaria de ter, e aquele recurso começa a pagar o padrão de vida que ele gostaria de ter, e ele não passa mais a trabalhar pelo dinheiro, mudou, ele está trabalhando por amor, ele está dando plantão porque ele quer, ele está fazendo aquilo que ele gosta, está aproveitando o tempo de qualidade com a família sem se preocupar com aquela renda mensal, ou seja, de vez de eu trabalhar para o dinheiro passa a trabalhar para mim. E isso é possível. E são 2 fatores muito importantes que te ajudam nisso. O primeiro é tempo, ou seja, quanto mais tempo você tiver para contribuir com esse plano, melhor. E o segundo é tempo, e o segundo é teu gerenciamento de risco, né? Ou seja, eu gerenciar isso. Ou seja, será que isso está de acordo com o meu perfil? A taxa que eu quero ter de rentabilidade está sendo adequada? Né? Os produtos de investimento estão de acordo com aquilo que eu planejei? A fase que eu me encontro agora é diferente da fase que você se encontrava há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Né? Então, entender esses momentos que cada um passa na vida, saí da faculdade agora, fiz minha residência, por exemplo, e agora eu estou no mercado de trabalho. Estou numa fase. Daqui a 5 anos, possivelmente você já formou sua família, já tem filhos, já é uma outra fase. Depois você já vai para a fase da independência financeira, ou seja, acumulei aqui, estou trabalhando já há 10 anos de mercado, 15 anos, agora eu quero viver de renda. Então é possível, e detalhe, quando você faz um plano financeiro, você consegue estipular data, tempo e que você tem que seguir ao longo do caminho para alcançar a tua independência financeira. Perfeito. E deixa eu te falar, vamos começar agora sobre algumas pautas interessantes de mercado. Primeiro, mercado financeiro é mesmo muito arriscado? Tipo, dá medo? Porque, vou colocar dinheiro. Ixi, não, pelo amor de Deus, arriscado demais. Fala pra gente, assim, visão de quem tá dentro e como próprio investidor, né? Assim, eu conheço um monte de consultor financeiro que não investe dinheiro, né? Então, tipo, eu sempre falo assim, diferença entre um consultor e um mentor, eu acho que, na verdade, se é um mentor financeiro, é que o consultor tem todo o conhecimento técnico. O mentor vive aquilo que ele fala. Né? Então, quem te conhece sabe que você é mentor. Sim. Não é isso aí? Exatamente. Rizieri, o que acontece, né? Antes de entrar nesse detalhe importante, eu queria falar que existem, por exemplo, todo mundo passa por dificuldades, passa por problemas. Eu mesmo já passei por problemas financeiros. Né? De vez em quando a conta ainda dá uma escapulida, mas a gente ajusta, conversa, reúne aqui com a família, filho, mulher, vamos ver aqui o que a gente está fazendo, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos. E isso acontece sempre. Eu digo que você tem que sempre girar o prato, né? Deixar o prato girando e ficar de olho, porque
o ser humano ele é consumista. Ele quer gastar, quer viajar, receber um bônus diferente, quer aproveitar e tal. Então, problemas financeiros todo mundo tem, todas as famílias passam, né? O importante é a gente estar monitorando isso. Com relação a isso que você falou, né? Eu já fiz de tudo que tu imaginar dentro do mercado financeiro. Para mim, pessoa física, eu, Dean, e para terceiros também, administrando recursos de terceiros. Hoje a gente tem mais de 1,3 bi sobre patrimônio, né? Administrados, isso de pessoa física, de pessoa jurídica. Então, todo tipo de investimento, Rizieri, que tu pensar, eu já fiz. Fiz para mim, quebrei, operando na Bolsa de Valores. Isso já tem um tempo, operava, não sei se tu lembra, tu já tem uma certa experiência no mercado financeiro. No mercado financeiro tinha uma empresa chamada OGX. OGX do Ike Batista, grande Ike Batista, né? Tem o livro até o X da Questão, talvez você já tenha até lido. E ele estava lançando, na época foi o maior IPO, quando a empresa vai para o mercado que teve no Brasil e tal, captou um recurso muito grande, a gente foi operando, cara. E eu estava entrando no mercado financeiro ali em 2007, 2008, comprei opções de OGX. Eu comprei as opções são derivativos, são um título muito arriscado de investimento, que se você não souber operar, você quebra. E eu achava que eu estava comprando as ações do OGX. Primeiro dia, ganhei 100%. Dobrou. Falei, caraca, bicho, dobrei meu capital, vou ficar rico. Vou ficar milionário. Aí depois fui de novo, ganhou lá, 90%. Cara, no terceiro dia fui me alavancar, operar alavancado com opções de OGX. Desabou, virou pó. O dinheiro virou pó. Acabou, venceu a opção, virou pó. E o dinheiro sumiu. Falei, caraca, que é isso, cara? Aí foi quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, começar a entender os títulos mesmo, como é que funcionava, o que era uma opção, que eu nem sabia naquela época o que era a opção, isso era 2007, 2008 mais ou menos. Eu nem sabia o que era, então fui operar isso para mim na física. Depois comecei a operar commodity, ou seja, operava os contratos futuros de café, contrato futuro de soja, de milho, de boi gordo, operava direto isso na BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, alavancado, dava certo, dava errado e tal. Mas o grande ponto, Rizieri, é você ter um gerenciamento de risco. Eu estou falando tudo isso porque eu já vivi isso na prática, né? Day trade. Hoje você vê aí muitos magos na internet vendendo cursos de day trade, mostrando ali que existe uma fórmula mágica para você ganhar dinheiro. Falei, cara, se existisse a fórmula mágica para ganhar dinheiro, pode ter certeza que esse cara ele não ia te dar na internet. Ele ia te vender por um valor muito caro e não ia ficar aí postando coisa de como é que se ganha dinheiro no day trade, né? Então, fiz day trade, parava mini, índice, mini, dólar, perdia muito dinheiro. Né? Eu falei, cara, não é isso, não é assim que funciona. O que funciona no mercado financeiro? Né? Uma carteira de investimento diversificada, com um percentual de acordo com o seu perfil de investidor alocado em renda fixa, em fundos de multimercado, em títulos de renda fixa, né? Um percentual, o maior percentual em títulos mais seguros. Né? Então, distribuir a tua carteira de investimento de maneira que você consiga ter um rendimento consistente e a longo prazo. Né? E renda variável especificamente, indo para a Bolsa, né, que muita gente tem medo daquela volatilidade, aquele negócio, se você compra boas empresas que você analisou, fez um estudo, viu que esse negócio está gerando caixa, essa empresa está crescendo, o retorno, o lucro por ação está aumentando, nível de alavancagem baixo, mercado que a empresa está inserido faz sentido, está em potencial de crescimento, não se preocupe com o preço. Que às vezes a gente entra no mercado financeiro, fica olhando a tela, fica olhando no celular, o preço oscilando todo dia, e esquece de olhar o valor. Qual o valor patrimonial dessa companhia? Né? Aquele preço de tela ele não está refletindo o valor patrimonial especulação, da empresa. Muitas Exatamente, vezes, né? Exatamente. Eu faço algumas operações assim, minha esposa que não ouça, um pouco arriscadas, mas todas com empresas sólidas. Eu não entro, vai sair que bom, sai, vê se dá certo, daí se der certo eu estou junto com você. Eu não aposto, eu pego carona. É diferente, eu pego carona. Está crescendo, eu vou junto.
Exatamente. Então, e ter muito bem a definição do quanto é teu alvo, né? Você saber aquilo. Não existe prejuízo sobre lucro. Lucrou 5, vende. Mas pode vender, lucrar 10. Falei, tá, mas pode perder tudo. Pode perder os 5 também. Pode. Semana passada, bateu 4%, falei, vende. Falou, mas pode chegar a 6. Falei, vende. Pô, já caiu para 3 pontos. Você tá vendo? Já perdeu 0,3. Então, vende logo. Entende? Então, assim, por quê? Objetivos, né? Objetivos. Então, eu vejo assim que o day trade, ele acaba, quem trabalha com isso, e eu conheço algumas pessoas que são viciados. E daí você começa a ficar obcecado pelo ganho. Eu vou faturar 5 mil reais por dia em contrato de mini dólar. Ok, bateu 5 mil reais, sai. Posso ganhar 10? Pode, mas pode perder os 5. Sim. Né? E até mais. Até mais. Então, assim, eu tenho um amigo que vive todos os dias, ele não dorme, né? Tem uma vida péssima, hipertenso, não ouça isso. Mas ele vive todos os dias, ele tira 5 mil reais por dia em contratos de mini dólar. Eu falei, tá bom, é um estilo de vida. Né? Tem gente que vai, sai, pega o trânsito, vai para o trabalho. Não, ele fica na casa dele, tal, bateu 5 mil, pronto, agora eu já posso ir para academia, posso fazer meu tênis, pode fazer isso. Ele mora fora do país hoje, coitado. Né? Ele ganha lá seus dólarzinhos por dia, tal, faz parte, né? Claro. Então, é um estilo de vida, mas ele não começou assim, não, foi lá, estudou, claro, tal. Não é um profissional do mercado, faz isso para fins pessoais, mas... Enfim, né? Tem essas opções. Eu queria que você comentasse, assim, quando a gente fala de risco, a gente tem muitos termos, tá? Daí tem fundos imobiliários, que você já falou que são bem seguros, acho que a gente não precisa falar sobre isso, mas debentures, fundos de investimento, tipo, você vai, muitas vezes, quando você entra numa corretora, fala, tem uma debentures, tem uns fundos, o pessoal abriu isso. Existe diferença de risco entre fundos, debentures? Enfim, eles se coexistem, eles se conversam ou são algo completamente diferente? Existem sim, Rizieri, e é importante conhecer cada um deles, pelo menos entender do que se trata, entender o risco que está por trás daquela operação, porque tem investimento que não tem risco. Todo investimento tem risco. Tem aquele que tem um risco menor, tem aquele que tem um risco maior, por exemplo. Poxa, eu compro uma poupança. A poupança não tem risco. Claro que tem. Se o banco quebrar, você só está garantido pelo limite do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, que é até 250 mil por CPF. Né? Então, o banco quebrou, aquele é o seu risco. Né? Um CDB, a mesma coisa. Uma LCI, uma LCA, também a mesma coisa. Né? É até 250 mil no banco emissor e esse fundo ele garante até R$1 milhão. Então, se tu tiver 250 mil em cada instituições diferentes, você está coberto até R$1 milhão. Né? Esse é o risco das operações de poupança, de CDB e dos títulos de renda fixa, de um modo geral. Os fundos de investimento, Rizieri, cada um ele tem a sua categoria. Então, existem os fundos conservadores, que são aqueles que compram título do Tesouro. Qual é o risco desse fundo? É o título do Tesouro, é do Tesouro Nacional. Então, o risco é o país quebrar, é o Tesouro Nacional quebrar. Então, existe um risco, sim, embutido, óbvio que é um risco soberano do Tesouro Nacional, né? Mas tem. Vai lá e compra da Argentina agora, acho que é uma boa, tá bem baratinho. Olha aí, ó. Esse é um exemplo, né? Da Argentina. Então, por exemplo, existem esse risco e existem fundos, por exemplo, multimercado, existem fundos de renda variável, existem fundos de globais. Então, cada fundo ele tem a sua categoria. Então, o fundo global ele vai comprar títulos no exterior, vai comprar títulos americanos, vai comprar títulos de empresas estrangeiras. Tem os fundos cambiais, que são os fundos de dólar, né? Que é um fundo propriamente criado para comprar, para operar câmbio. Então, basicamente, o fundo ele é uma espécie de condomínio, onde cada um compra uma cota, compra uma participação. Então, eu compro aqui, sei lá, 100 mil, Rizieri compra 100, 200, outras vão comprando mais 100, mais 100, monta um patrimônio e passa isso para um gestor profissional. Cobra taxa de administração. Claro, esse é o trabalho desse gestor. Esse gestor ele tem uma equipe de economistas, de analistas para tomar as decisões e ele cobra uma taxa de administração por isso. Né? Então, tem esses fundos globais, tem os fundos cambiais, os fundos multimercado que são de risco moderado. É aquele que um grande percentual está em títulos conservadores de renda fixa e o outro está em renda variável. Né? Então, ele mescla
a carteira do fundo para ter um risco ali, uma certa volatilidade mais controlada. E tem os fundos de ações, que esse, por exemplo, para quem quer entrar no mundo das ações, quer entender um pouco mais do mercado de renda variável, é um indicado. Quer passar a dor no peito? Perfeito. Diferente, por exemplo, do que você fez, estava falando aqui agora, de fico comprando, fico vendendo. Lá você tem um gestor que escolhe quais as empresas comprar. Eu vou pagar uma taxa de administração anual para esse gestor, para ele estar comprando e vendendo para mim. Eu não tenho dor de cabeça. Eu vou lá olhar no final do mês qual foi a rentabilidade, se esse fundo subiu ou se esse fundo caiu. Isso vai refletir, obviamente, o trabalho da gestão. Então, hoje a gente tem diversos fundos aí com boas oportunidades, cada um tem a sua categoria de investimento, né, e a sua taxa. Então, é importante a gente avaliar o risco que os fundos estão correndo, o custo dele, a taxa de administração que ele tá me cobrando e o retorno, obviamente. Né? Com relação às debêntures, as debêntures são títulos privados, são títulos de dívidas que empresas emitem. Então, uma debênture da Petrobras. A Petrobras está precisando de recursos, está precisando financiar o crescimento dela. O que ela faz? Ela vai lá no mercado, cria esse título de dívida, essa debênture, e te promete, olha, eu vou te pagar lá IPCA mais 5. Então, beleza, tu já sabe que ela vai te pagar IPCA e inflação, então ela vai te pagar a inflação mais 5%. O vencimento desse título é daqui a 5 anos, por exemplo. Então, daqui a 5 anos, você rentabilizou o seu capital inflação mais 5 e com o risco da Petrobras. Então, qual é o risco desse negócio? É a Petrobras quebrar. E existem diversas empresas acessando o mercado financeiro, o mercado de capitais. O mercado de crédito cresceu muito aqui no Brasil. Né? Então, muitas empresas estão utilizando essa ferramenta que é o mercado financeiro, que está com uma liquidez grande, robusta, o mercado cresceu muito, né? E pegando esse dinheiro. Ao teu ver, então, assim, pelo que você falou, fundo mais seguro que debêntures, certo? Tipo, debêntures eu dependo do gestor de uma empresa. Exato. O fundo eu consigo mitigar risco. Perfeito. Né? E existem fundos de debêntures também, que são os fundos de crédito. Então, o fundo ele compra o quê? Ele compra 100% do capital dele, ele compra um da Vale, ele compra um da Petrobras, ele compra um de empresas que nem são tão conhecidas assim, né? Ele vai fazendo uma análise de crédito e vai colocando isso, distribuindo. Então, os fundos de crédito, eles têm essa característica, quer dizer, ele dilui em vários, né, para poder entregar um resultado aí acima da média para o investidor. Tem idade certa para começar a investir? Cara, quanto antes, melhor. Eu digo isso, né? Eu falo para os meus filhos, tenho 2 filhos, um de 6 e um de 9, e eu já vou ensinando, já vou mostrando ali na pandemia. Na pandemia começou mais isso, né, cara? Então, assim, a gente ficou muito mais em casa. O meu filho chegava, pai, o que você tá vendo? Um ambiente financeiro mais tranquilo, né? Exatamente. E aí meu filho olhava, pô, pai, o que é isso, essa tela? O que tá subindo? Que negócio é esse? Por que tá verde? Por que tá vermelho e tal? E aí eu já ia explicando. Que bom que na sua tela tava verde alguma coisa. Pois é. Né? Apesar de na pandemia a gente estar aproveitando para comprar, né? Mas enfim. E aí eu já vou ensinando, Rizzieri. Eu acho que quanto antes melhor, porque você lembra que eu falei que o fator tempo é fundamental? Então, quanto mais cedo a gente começa, né, mais tempo eu tenho para acumular recurso, ou seja, menor vai ser o meu aporte mensal e isso os juros vai trabalhando ao meu favor. Né? Os juros compostos é a maior força do universo, então ele vai cada vez mais te rentabilizando, trabalhando ao teu favor. É diferente, por exemplo, de pegar, uma pessoa de 50 anos, porque eu tenho quanto tempo mais de vida? Mas 30 anos aí pela frente, né? 50, 80, expectativa média, mais ou menos. Então, começar a montar uma reserva financeira com 50 é muito mais arriscado de quem começar com 20, por exemplo, ou 30. Né? Então, 40 não. 40 tá na média. Tá na média. Cara, se você tivesse que indicar um livro para quem está assim, tô começando agora, tarde ou não, tô querendo saber um pouco mais, um dicionário, uma coisa para aprender um pouquinho sobre o mercado, sobre as opções, de tudo que você tem para investir, qual que você indicaria? Cara, na verdade, resumir em um é até complicado, mas teve um que mudou a minha vida. Teve um que, isso mesmo antes de entrar no mercado financeiro, muito, muito jovem ainda, que foi Os Segredos da Mente Milionária. Um livro fininho, cara, pequenininho, mas é fenomenal. Mudou o mindset, mudou a cabeça, né? A forma de pensar, a forma de lidar com recurso.
Ele muda a tua visão sobre as pessoas que deram certo, né? Então, ele passa um pouco essa mensagem de seguir as pessoas milionárias, de aprender com quem tem resultado, com quem mostra performance, né? Então, esse é um livro que eu diria, mas tem vários outros aí que eu acho muito interessante. O próprio Serbase também, que é um cara que eu gosto muito, me identifico muito com o Serbase. Tem investimentos inteligentes. Pode ser, eu ia falar isso. Esse livro dois livros fantásticos que eu li. Cara, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, porque você consegue entender o conceito de educação financeira para o teu filho, né? E para um casal. Perfeito. E investimentos inteligentes. Cartas do investidor também é bem bacana. Tipo, é uma coisa que você vai pegar um voo Manaus-São Paulo, pô, pega o cartão do investidor, você lê e você sai de lá do voo mais inteligente do que você entrou. E se você for casar, cara, leia antes. Casais inteligentes investem juntos. Muito bacana, muito bacana. Cara, 3 dicas de ouro aí para quem está começando tá pensando, tá incomodado, tá querendo buscar independência, independente da faixa etária. Perfeito. Qual é 3 dicas que você daria para essas pessoas? Cara, primeiro, educação é sempre o maior ativo. Então, invista em educação, em conhecimento. Procure um profissional certificado para lhe orientar, né? E a terceira, comece. Faça acontecer o quanto antes. Dê o primeiro passo, né? Abra uma conta numa corretora ou no teu banco, procura a área de investimento, enfim, né? Vá atrás, primeiro estude, conheça, entenda o seu perfil de investidor e dê o primeiro passo. Dean, obrigado demais, porque saí daqui hoje esclarecido de que eu estou desesperado para conversar com você depois do episódio, por isso que eu quero acabar aqui. Mas, pô, uma delícia de assunto, é uma coisa que eu gosto demais. Meu amigo. Queria te agradecer pelo teu tempo aqui. Meu eu que agradeço aí pelo convite, agradeço aí, espero que a tua audiência goste também. Pode curtir, compartilhar e enche aí o Rizieri e a gente de pergunta aí nas redes sociais. Valeu, isso meu aí, irmão. um abraço, obrigado, não deixem de curtir.